seus sacrifícios fomos perdoados. Teu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Venceu sobre a morte, triunfou. Venceu das trevas, sua luz brilhou. E o novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou. Venceu das trevas, sua luz brilhou. E o novo e vivo caminho abriu ao Pai. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. Às alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda autoridade tem no céu e na terra. Os seus sacrifícios fomos perdoados. Teu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Venceu sobre a morte, triunfou. Venceu das trevas, sua luz brilhou. E o novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou. Venceu das trevas. E o novo e vivo caminho abriu ao Pai. Declare: a morte não pôde, o sepulcro ainda está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados, viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. Declare: a morte não pode detê-lo. O sepulcro ainda está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. Venceu sobre a morte, triunfou. Venceu das trevas, sua luz brilhou. E o novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou. Venceu das trevas. E o novo e vivo caminho abriu ao Pai. Ele venceu. Aleluia! O nosso Deus, o nosso Rei venceu. E é por isso que hoje Ele está de pé. E nós, como igreja, também estamos. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de
mas não desesperados. Nós estamos de pé, e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E a perseguição não parou, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E a perseguição não parou, a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E as palmas assim, ó. Tchá, tchá. Nós estamos firmados num Deus poderoso que nos sustenta como a sua igreja. Então cantamos, a perseguição não parou. E a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aplauda aquele que é digno. A atmosfera não muda porque Ele se faz presente, amém? Te exaltamos, Jesus. Adoramos o seu santo nome. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito
encontrar teu amor que nos envolve. Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu
soberania, ó Deus. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive, reina e governa. Deus de Jacó, grande eu sou, Rei dos anjos, homem Deus, voz de muitas águas, a canção dos céus, um trovão que ecoa, tua glória às nações. Ruja o leão de Judá, ruja o Senhor, ruja o leão de Judá, ruja o Senhor, ruja o leão de Judá, ruja o Senhor, ruja o leão de Judá, ruja o levantem os vales, aplanem os montes, levantem os vales, aplanem os montes, levantem os vales, aplanem os montes, levantem os vales, aplanem os, levantem. Essa noite para poder levar o teu nome em adoração, Deus. Deus, que nosso estilo de vida nesses dias tão duros e difíceis, ó Deus, seja um estilo de vida que declare, ainda que a nossa boca esteja fechada: Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Ó Deus, que nós possamos assumir um estilo de vida de um cristão frutífero, ó Deus, que apressa a tua vida. Querido, eu não sei a forma que você entrou aqui nesse lugar, mas se você deseja ir um pouco mais profundo no seu relacionamento com Ele, eu te convido a levantar as suas mãos lá no alto. Eu te convido a liberar incenso a Ele nessa noite. Se há uma palavra de gratidão na tua boca, diga a Ele. Se há uma palavra de exaltação no seu coração, diga a Ele, porque Ele já está aqui, rugindo dos quatro cantos desse lugar, e todo principado e toda potestade cai por terra, toda doença é quebrada, toda iniquidade é esmagada, porque aqui nessa noite habita o leão da tribo de Judá, e Ele está rugindo, e Ele está rugindo. Declare isso: ruge o leão entre nós. Ruja o leão de Judá, ruja o Senhor. 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 Aplauda o nome do Senhor Jesus com toda a sua força. Boa noite! Que igreja linda! Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Pamela Abreu. Estou aqui com a incrível missão de ser a anfitriã desse On The Rock super especial. Hoje é uma noite, gente, tremenda. É uma noite que a gente vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso pastor sênior. Esse On The Rock convida o pastor Philip Murdock. Vem pra cá, pastor. Uma salva de palmas, gente. Amém. Fique à vontade, pastor. Fique à vontade. Que legal. Bom, deixa eu me Que eu faço? posicionar aqui. Então, tem muitas perguntas a fazer. Esse On The Rock é extremamente especial. A gente reuniu, pastor, algumas dúvidas, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente aqui, né? De todos que servem, são membros e são família na ILAM. E eu já quero começar, pastor, perguntando sobre a sua nacionalidade. Porque muita gente pensa que o senhor é estrangeiro, que o senhor é gringo, né? Não nasceu no Brasil. E a gente quer saber, é ou não é? Eu nasci no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, 1968. Mas meus avós são britânicos. Então, eu tenho nacionalidade brasileira, mas também tenho nacionalidade britânica. Então, eu carrego 2 passaportes. Eu tenho um passaporte britânico, que facilita algumas coisas. Quando eu vou para os Estados Unidos, também preciso de visto, mas eu tenho, por ser britânico, eu tenho visto eletrônico, né? Mas não sou americano, não tenho um green card. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu tinha um green card, mas quando vim morar no Brasil, eles revogaram isso. Então, eu não sou americano e sou mais ou menos britânico. Mas brasileiro 100%. Coração brasileiro, né, gente? Vamos puxar a sardinha aqui para o nosso lado. Bom, e sobre a sua infância e adolescência, pastor? Como foi o pastor Philip filho? Deu muito trabalho? Deu. Mas não pela razão que você pensa. Eu tinha uma infância... eu tinha uma infância bastante deprimida. Não por causa dos meus pais, não foi culpa deles, mas eu não tinha amigos, eu era extremamente introvertido. Eu realmente não tinha amigos nenhum. E eu mudei muito, né? Meu pai, eu nasci no Rio, mas aí fui morar em São Paulo. Com 7 anos fui para a Inglaterra. Na Inglaterra eu mudei de escola 2 vezes. Depois vim
de volta para o Rio de Janeiro, fui mais 2 escolas. Então, fiquei mudando de escola em escola e eu não gerei amigos. Só para mostrar, eu não consigo lembrar de nenhum amigo, o nome de nenhum amigo, até o primeiro ano do 2º grau. Só depois disso que eu comecei a lembrar dos amigos, provavelmente porque eu não tinha nenhum amigo. E aí, Deus, eu acho que fez algo na minha vida. Eu fui diagnosticado com disritmia, comecei a tomar um remédio chamado Tegretol, e os médicos falaram que o efeito colateral ia ser que eu ia gerar mais amigos. De repente você pergunta se ainda tomo remédio. Não tomo. Mas, então, eu tive uma mudança radical por causa desse remédio e também por causa de Deus. E depois disso eu comecei a ser o líder de tudo. A partir do 2º grau, comecei a ser o líder, comecei a liderar um grupo de jovens, comecei a fazer várias coisas, aí minha vida mudou. Graças a Deus e Tegretol. Não, e que incrível, porque, então, na verdade, o senhor tinha problemas com relacionamentos, né, interpessoais. Se ver hoje líder, pastor sênior de uma mega igreja, como é que é isso, pastor? Não sei, uma mega igreja, mas sim, Deus, eu acho que Ele mudou a minha personalidade para que se enquadrasse no meu chamado, né? O chamado é desde a fundação da terra. A personalidade é mais recente, né? A personalidade nasce quando você nasce. Mas eu acho que Deus teve que completamente ajustar a minha personalidade. Por isso que eu falo, pessoas que se sentem o chamado, mas pensam que a personalidade deles não dá, fica tranquilo, Deus pode mudar, inclusive personalidade, a minha personalidade mudou completamente. Naturalmente, eu prefiro estar só, tá? Então, eu estou aqui, eu falo com todo mundo na igreja, mas quando eu não estou na igreja, o que eu mais gosto de fazer é sentar com a Renê, assistir um seriado ou algo assim, é o que eu mais gosto de fazer. Mas eu também funciono bem, tenho muitos relacionamentos, obviamente, né? Então... Que bom que Deus ajustou isso, né, gente? Assim nasceu a Ilã, estamos aqui. Graças a Deus também acho, E falamos um pouco sobre o pastor Felipe Filho, e agora eu quero trazer um pouco, né, para essa interação, os seus pais. Eu vejo que o Senhor é muito ligado aos seus pais, tem uma conexão muito forte, eles são muito presentes, eles são lindos, né? E são muito, assim, ativos. Como é que é esse relacionamento? Como é que é manter isso, pastor, ao longo dos anos? Eu acho a nossa família, a gente sempre teve uma conexão muito forte. Apesar de eu ter saído de casa cedo e a família em si tem uma cultura de pessoas morarem em tudo quanto é lugar, inclusive a minha família, né? Meus filhos moraram nos Estados Unidos, saíram de casa com 13, 14, 15, 16 anos, mas não é distância física que gera distanciamento emotivo, emocional, relacional. Isso veio naturalmente para mim. Então, naturalmente, sempre fui muito próximo dos meus pais. Meu pai é o meu melhor amigo. Falo com ele praticamente todos os dias. Converso com ele sobre qualquer situação importante, qualquer coisa que eu vou investir, ou qualquer coisa sobre a igreja, ou qualquer coisa, eu converso com ele. Gosto de estar com ele. Almoço com eles todos os domingos, entre os cultos, né? Prego 4 vezes e após o culto do recreio, eles moram no recreio, eu vou na casa deles, e aí tem uma rotina lá, né? Eu almoço, depois a gente toma um cafezinho, depois eu durmo, né? Para reforçar aí, porque o domingo é um dia pesado para mim. Depois eu acordo às 4 e a gente toma chá da tarde britânico. E aí eu tomo chá da tarde e a gente conversa sobre as coisas e depois eu vou para o culto os dois cultos da noite e prego nos 2 cultos da noite. Mas eu sou muito próximo deles e é o que eu tento fazer com meus filhos também. Sim. E como é que foi essa criação, né? A sua conversão?
ela vem de berço, aconteceu depois? Eles influenciaram, de fato, ativamente? Como é que foi isso? Eu acho que pais têm uma responsabilidade de gerar um ambiente que vai ser um ambiente propício para que os filhos conectem com Deus. E é o que aconteceu com meus pais. Quando eu nasci, meus pais não eram evangélicos. Eu lembro dos meus pais, ambos eles fumando muito. Eles não eram evangélicos, mas logo cedo, eles não eram convertidos, né? Mas logo cedo, na minha infância, meus pais se converteram e começamos a ter um ambiente propício a eu conectar com Jesus. Eu sempre tive resistência, dificuldade com as pessoas que tinham uma conversão tão incrível, né? Eu estava caminhando, abri o céu e aí a minha conversão foi de berço, mas eu tive um episódio que impactou muito a minha vida. Aos 7 anos de idade, meus pais, a nossa família estava morando na Inglaterra e eu li uma história na Bíblia que falava sobre o jovem rico e Jesus orientou ele a amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu entendimento. E eu orei sozinho no meu quarto: Senhor, eu não sei se eu te amo, né? Eu vou te servir, eu vou à igreja, pode contar comigo, isso não vai mudar. Mas se amar ao Senhor é mais do que isso, então o Senhor tem que me mostrar. Se for só isso, está garantido, a gente escolhe desse jeito. Mas aí eu senti uma presença de Deus entrar para dentro do meu quarto, como eu nunca tinha sentido antes. A presença de Deus veio, eu senti Deus me dar um abraço, quase físico, ali. Uau. Aos 7 anos de idade. E é interessante, né? Foi ali que eu aprendi a amar a Deus, e é o que diz na Bíblia: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, de certo modo, eu acho que todo mundo precisa de uma experiência onde individualmente reconhecem Deus amando a eles, para que eles possam dar a resposta a Deus, que é o nosso amor a Ele. Sim, sentir esse toque mesmo, né, do Senhor. E sim. Falando da conversão, queria trazer também para o batismo com o Espírito Santo. Foi em 1988. Sim. Certo? E eu quero saber como é que foi essa experiência. Todo mundo quer saber. Então, eu até 88 eu era de uma igreja anglicana, bastante tradicional, bastante tradicional. Quando eu fui para os Estados Unidos, em 88, eu fiz parte, conheci um pessoal na universidade, me levaram para a igreja deles, e era uma mega igreja, um auditório para 6 mil lugares, e lá eles falavam, eles tinham esse negócio de falar em outras línguas, né? Esquisito. Eles levantavam as mãos quando adoravam, e aí na anglicana, se alguém levantava a mão, outra pessoa: oi, tudo bem? Eles não entendiam isso, batiam palmas, e nada disso era a minha tradição. Apesar de eu ser cristão e ler a Bíblia e conhecer Deus. Mas quando eu cheguei lá, era muito diferente. Mas uma coisa que eu reconheci: eles pregavam a palavra de Deus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Parecia que todas as mensagens Deus estava falando diretamente para mim. E eles, frequentemente, todo final de culto, eles tinham um apelo para a salvação e um apelo para quem queria receber o batismo no Espírito Santo e falar em outras línguas. Então, eu costumava ir lá para frente: ora para mim, dá seu jeito aí. Aí eles oravam, e eu... Não saía nada. Às vezes, eles tinham uma outra salinha que levavam as pessoas para orar mais pelas pessoas, né? E me levavam nessa salinha, e eu ficava assim, triste, e um pouquinho assim, pensando assim: puxa,
eu vou fingir só para agradar o cara, porque coitado dele, é a 4ª vez que ele ora por mim e nada acontece. Eu me estava sentindo mal por ele, né? Porque, mas aí, quando o que aconteceu, eu estava numa reunião menor, e lá naquela reunião, alguém orou para eu receber o batismo no Espírito Santo. Não falei em outras línguas, mas no final do culto, eu voltei para casa, para o meu dormitório lá, morava na universidade, e lá eu voltei cheio de alegria. Era algo inexplicável, uma alegria inexplicável. Eu deitei lá na minha cama, eu falei assim, caramba, eu acho que eu consigo falar em outras línguas. Aí eu pensei, será? Talvez. Aí eu fui lá, aí, uau! Aí entrou um pensamento falando assim, você está fingindo, isso aí é bobagem. Aí entrou um outro pensamento do outro lado, né? Os dois, anjinho bom e anjinho ruim, né? Falou, e essa alegria? Fingimento também? Eu falei, não, essa alegria não é. E aí eu, dali para frente, comecei a falar em línguas todos os dias. Eu lembro que orei horas e horas em línguas. Eu saí no dia seguinte orando em línguas, comecei a andar pelas calçadas e falando em línguas. Tinha uma menina bonita vindo na outra dia, não conhecia ela, mas é bonita, né? Aí ela estava andando e eu estava orando em línguas. Eu pensei, eu vou parar. Aí eu parei de orar em línguas, dei um sorriso para ela deu um sorriso para mim. E aí eu comecei a orar em línguas de novo. Então foi algo impactante e transformou minha vida, o batismo no Espírito Santo. Me deu poder para eu viver tudo que Deus tem para a minha vida. Uau, gente, inspirador, né? Vamos aplaudir ao Senhor, porque é Ele que faz tudo em nós. Glória a Deus. Voltando para a área mais familiar, vamos falar agora, gente, de Philip Murdock, pai. Como é Papai Philip? Então, eu tenho uma filha ali. Eu tenho 4 filhos. E como é ser pai? Eu acho que eu sou um pai muito bom. Como é que é ser pai? Eu acho que parte do trabalho do pai é de ser amoroso e carinhoso, mas ser pai. Então, eu era o tipo de pai que é pai, em que tem clareza de que a principal, um dos papéis de um pai é correção. E eu não medi a força em corrigir meus filhos, corrigi eles quando era necessário, e eu acho que, de forma geral, com algumas exceções, fiz um bom trabalho. Né? Fiz um bom trabalho. Meus filhos nunca se desviaram, todos os meus filhos sempre estavam envolvidos na igreja, sempre arrumando cadeiras, sempre colocando os envelopes, as coisas, montando as coisas. Quando a gente começou a ter LED, meu filho Mike, eu falei, descobre como fazer isso. Aí ele aprendeu, e ele que era o técnico de iluminação, ele que aprendeu a endereçar, fazer todas essas coisas. Nós iniciamos a igreja em Niterói. Meus filhos que eram da equipe de montagem e tinha que montar tudo, porque era numa casa de festa, tem que montar cadeira, tem que montar som. Eles saíam de casa cedo, de ônibus, iam para Niterói, da minha casa em Jacarepaguá, montavam tudo. Então isso foi, eu acho que, uma coisa importante na criação de filhos, especialmente para um pastor, é que os filhos sejam membros normais da igreja e membros ativos. E sempre foram, quando meus filhos foram morar nos Estados Unidos, eles logo encontraram uma igreja lá e eles se tornaram membros ativos da igreja, como sempre foi a nossa tradição dentro de casa. Então, eu acho que, mais do que uma dica, faça isso, eu acho que o que precisa ter os pais precisam ser verdadeiros com os filhos. Então, quando você vê muito filho desviado de pastores, eu acho que acontece
porque os pais são aqueles super-heróis na igreja e eles tentam ser aquele super-herói dentro de casa e os filhos ali no coração pensam assim, aqui não, né? E eu acho que esse é um problema. Então, a gente precisa ser transparente, verdadeiro com os filhos. Quando a gente está errado, a gente tem que pedir perdão. Quando eles estão errados, a gente tem que explicar direitinho para eles que eles estão errados. E eu acho que é muito mais natural do que foi uma consequência natural. Sim. E estando eles longe, como é explicar direitinho que eles estão errados? Assim, como fica essa instrução à distância, Isso. pastor? Excelente. Então, meus filhos saíram de casa, a Júlia saiu de casa com 17 anos, o Mike saiu com 16 anos, a Caroline saiu com 15 anos e o Ethan saiu com 14 anos. Foram morar sozinhos em um apartamento que eu comprei lá em Dallas. Então, eu descobri depois que é ilegal menor ficar sozinho. Eu não sabia disso, perdoe, mas eles já não são nenhum de menor mais, então não vão poder tirar de mim. Mas para nós, eu descobri uma ferramenta fantástica, chamado FaceTime. Eu falava com eles, era o horário de jantar, eles faziam o jantar, e eu mandava botar o celular com a minha imagem ali na mesa de jantar e eu conversava com eles. E como é que foi seu dia, como é que foi isso? Aí um ficava chateado. Em momentos críticos, eu descobri alguma coisa na mesa de jantar e eu falava assim, todo mundo fora, vou falar com esse filho aqui. E aí a gente falava em particular. Mas era... graças a Deus por tecnologia, né? Ser pai através de FaceTime ou WhatsApp vídeo, né? Sim, então, mais do que a tecnologia, acredito que a presença, né? Estar presente, se conectar, estar ali à mesa todos os dias, isso fez a diferença. Eu estava presente mesmo distante. Uau. Então, eu acho que um dos problemas que eu vejo famílias terem é que às vezes os pais trabalham muito. Meu pai trabalhava muito. Ele viajava, ele ficava fora perto de 6 meses a cada ano. Ficava fora. 2, 3 semanas, depois voltava 1 semana, depois 2 ou 3 semanas. Então ele viajava muito na época que eu tinha de 7 a 11 anos de idade. Mas quando ele estava presente, ele estava presente. Eu sempre trabalhei muito e meus filhos, eu não era o pai incrivelmente presente, mas quando eu estava presente, eu estava presente. Então, eu acho que 2 problemas que eu vejo, às vezes eu vejo filhos que querem colocar a culpa nos pais de problemas que eles têm. Não, meu pai foi ausente, meu pai foi ausente, eu fui ausente, eu era ausente. Eu acho que isso é o primeiro problema. O segundo problema são pais que, por causa do trabalho deles e eles estarem ausentes, eles se sentem culpados. E aquela culpa, eles querem, eles não assumem o papel deles de correção, porque eles pensam assim, puxa, eu já estou há tão pouco tempo, eu não vou corrigir, aí deixam coisas passar, o relacionamento se distancia, e depois que o relacionamento se distancia, é muito difícil tomar de volta esses relacionamentos. Então, para todos os pais, vocês têm trabalhos, vocês têm coisas, fiquem livres de culpa. Culpa é de Satanás. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você seja um pai correto e invista nos seus filhos e entenda que você tem que trabalhar e faça o seu trabalho e invista nos seus filhos. Uma das coisas que eu nunca fiz eu era sempre ocupado no meu trabalho, que era o ministério, mas quando eu estava presente, eu não procurava sair para os bares com os outros homens, né? Eu não era... quando eu estava em casa, eu gostava de estar em casa. Eu queria estar com meus filhos. Quando eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Deu para entender? Muito, okay. Muito bom, muito bom. E entrando nesse âmbito familiar, agora eu vou puxar um assunto, uma pauta mais romântica.
Vamos falar de Renê Murdock. Já entendemos aí como foi sua infância, adolescência, a paternidade, né? E que lições especiais a gente está podendo receber hoje através do nosso pastor. E eu quero perguntar, assim, que atributos da pastora Renê te fizeram olhar e é essa que eu quero para a minha vida? Puramente físico. Eu gosto da sinceridade. Assim que eu vi ela, olha, assim, honestamente, a primeira vez que eu vi ela, eu morava num apartamento e meu vizinho também era do grupo de jovens lá da universidade. Assim que eu vi ela, eu era o operador de som. E ela veio no primeiro dia como um back vocal. Só que eu estava operando o som, eu queria ouvir a voz dela. Eu estava vendo ela, falei, deixa eu ouvir essa menina. Aí ela estava alto, eu botei ela alto pra caramba, todo mundo olhou para mim, o que é isso? Eu sou operador de som. Aí, quando eu fui para casa, eu falei para o meu vizinho, você viu aquela menina nova? Aí ele falou, sim. Eu falei, eu acho que eu vou casar com ela. Foi no primeiro dia que eu vi ela, já sabia que eu ia casar, não tinha nem conversado com ela, mas o início foi completamente físico. Depois eu fui aprendendo que ela tem outras coisas valiosas também. Muito bom, muito bom. Não, e muito bom mesmo, assim, porque o que a gente quer hoje aqui é trazer realmente, assim, esse pastor humano e gente como a gente. Muito humano. Né? Porque tem coisas que às vezes a gente espiritualiza tanto, mas assim, homens e mulheres reais fazendo coisas extraordinárias, né? Mas são pessoas. E é muito bom a gente aprender e ver com o nosso pastor sênior, que está aqui hoje para transbordar aí essa vida, essa humanidade. E tendo em vista, né, esse amor pela pastora Renê, como é que foi, pastor, o momento do acidente dela? Assim, sempre nas pregações a gente ouve o senhor falando de uma forma muito firme, muito convicta, sempre da sua fé, sempre acreditando, falando com as grandes mídias sobre o acidente. Mas como foi, na íntegra, receber os diagnósticos, acompanhar de perto o que aconteceu? A primeira coisa a gente não chama de acidente, porque não foi um acidente, foi um atentado, né? Então, um ataque. Sim. Mas ela estava caminhando na praia, eu sou muito otimista, eu estava em casa, era uma sexta-feira, eu estava preparando para os cultos de domingo, estava estudando, e recebi uma ligação eu recebi várias ligações e eu não atendi. Depois eu recebi uma ligação da igreja, e eu atendi. Eu acho que era da Hannah. A Hannah era secretária da igreja naquele tempo, dizendo que tinha um pessoal que era do guarda municipal que estava precisando falar comigo. Aí eu vi, de novo, eu atendi, era o guarda municipal falando assim, a sua esposa foi atacada, eu acho que eles falaram que foi um acidente, mas que eu pensei, puxa, brasileiro é muito emotivo, né? De repente eu sabia que ela estava correndo na praia e que de repente ela caiu, ralou o joelho. Aí eles falaram que chamaram a ambulância, pegaram meu telefone porque ligaram para a igreja, pegaram a chave do carro, abrindo o carro pelo blup, blup, né? Então eu pensei, eles falaram, tem que ir agora para o hospital. Eu pensei, tá bom. Aí eu meio que terminei meu esboço, fui tomar banho, botei uma roupa legal e fui para o hospital. E eu não imaginava o que era. Ninguém me falou a seriedade. Quando eu cheguei lá no hospital, tinha mídia, Globo, Record. Eu falei para o guarda municipal, ela é americana, tá? Nem sei por que eu falei isso, mas quando eu cheguei lá, já tinha o pessoal do consulado americano lá. Já tinha, era tudo. E aí a médica me chamou, perguntou para mim, mostrou a aliança que tiraram dela, perguntou se era dela, eu falei sim.
Aí eles falaram assim, ela está na segunda cirurgia cerebral, já tiraram a calota craniana, estão fazendo evacuação de hematomas bilaterais nos lóbulos temporais, e era bastante sério. Depois falou que eu podia esperar lá no saguão, começaram a vir mídia para falar comigo, eu passei para o meu pai e para o pastor Elton falar com a mídia, e aí veio 2 técnicos carregando assim um cooler, exatamente igual o cooler que a gente dá no Dia dos Pais com a picanha dentro, né? Um cooler assim, e falaram assim, a gente precisa que você assine aqui. Falei, o que é? Eles falaram assim, é a liberação da calota craniana dela. Eu falei, peraí, que eu saiba, ela ainda está viva, não estou doando órgão nenhum. Eles falaram, não, isso aqui é normal. Falei, para mim não é normal, não. Para mim não é normal. Eles falam, é só para liberar, para a gente levar o osso dela para o banco, para o INTO, para o banco de ossos, para congelar lá. Aí o que eu percebi, esse negócio é sério, né? Aí eu sou muito otimista, pensei que tudo ia dar certo, mas quando isso aconteceu, eu desabei e foi muito ruim esse primeiro dia. Ela era para morrer, mas graças a Deus, Deus tinha outros planos. Se ela tivesse morrido, teria sido muito ruim. Tinha 4 filhos pequenos dentro de casa, 4 filhos, acho que 10 anos, o Ethan, o meu filho mais, o caçula, tinha 10 anos. Isso é muito ruim, né? Graças a Deus que curou a René. Não, eu não consigo imaginar, assim, porque realmente... E a dificuldade, pastor, depois de voltar para casa, depois dessa cena, depois dessas notícias, olhar para as crianças, como é que foi isso? Voltamos para casa, a René ficou no hospital, meus filhos estavam na escola e eu queria falar com meus filhos, né? Nossa criação toda... nós éramos muito honestos uns com os outros. Então, eu sempre fui muito honesto com os meus filhos. Eu não penso assim, não vou falar, vou proteger. Com todos nós, com o meu relacionamento com a René, com todos, eu sou 100% honesto. Então, eu chamei meus filhos por telefone e eu falei, sua mãe estava andando ali na praia, depois de levar vocês na escola, um morador de rua veio e bateu nela com uma tora de madeira e ela... fez várias cirurgias, 4 cirurgias, tiraram parte da cabeça dela, ela está muito mal, os médicos acham que ela vai morrer, mas eu acho que ela vai viver. Então nós temos um Deus, vamos orar e vamos crer que Deus vai curar ela. Foi simples desse jeito. E aí meus filhos falaram assim, tá bom. E eles acreditaram e todos nós unimos em fé na mesma direção e foi simples desse jeito. Quando você começa a falar meias verdades para os seus filhos, eles não confiam em você nas outras vezes. Então, se eu tinha um tom de otimismo, mas o que eu falei foi a pura verdade. E eu acho que isso é importante para filhos. Eu acho importante para eles verem isso. De tirar o fôlego, né? E o que o senhor tem a dizer... para quem hoje está enfrentando algo parecido? Está até um pouco fora do nosso roteiro, mas eu senti muito assim de Deus para quem está aqui, para quem nos assiste. O que fazer nesse momento? O que pensar? O que o senhor pode trazer assim? Eu acho que para um cristão, para um evangélico, é importante pensar e entender o seguinte: que nós não temos promessa de uma vida fácil. Não existe essa promessa. Jesus falou o oposto. Nesse mundo terão aflições e nós vamos ter dificuldades. Todo mundo passa por dificuldades. A Bíblia diz que chuva cai no justo e no injusto. Todos nós vamos ter dias bons e dias ruins. Mas o que nós podemos ter certeza é que Deus vai estar conosco. Então, eu acho que é muito importante ser honesto. Muito importante ser honesto sobre o que está acontecendo. E durante o que aconteceu com a René, eu aprendi bastante sobre fé.
E eu acho que tem muitas pessoas que foram ensinadas errado sobre fé. Muitas pessoas pensam assim, não fala isso, não confessa isso, não escuta isso, porque vai abalar sua fé. Eu acho que isso é uma bobagem enorme, porque fé é um dom de Deus. Fala isso em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. É um dom de Deus, foi colocado em nós por Deus, não vai ser tirado por causa de algum relatório. Além disso, a Bíblia diz em Hebreus 11 que fé é a evidência das coisas que você não consegue ver. Ou seja, eu não via a cura da Renê, mas a evidência da cura era por fé. Agora, algumas pessoas, meio que sem querer, viram esse versículo ao contrário, e eles pensam assim, se eu ver coisas negativas, vai abalar minha fé. Mas fé, você não aumenta a sua fé vendo menos. A sua fé não é você ver menos do que os médicos veem. A sua fé é poder ver o que os médicos veem e ver além. Fé é ver mais, não é ver menos. Então você não precisa ficar assim, policiando o que você vai ouvir. Ouça tudo, erga a cabeça, olhe o problema nos olhos e tenha fé. Né? Fé não é ver menos, fé é ver mais. Uau! Muito bom, muito bom. E trazendo essa fé para o contexto igreja agora, qual foi o momento do start assim, no seu ministério? Eu tive o start do ministério, nós viemos para o Brasil no ano 2000, para abrir a igreja. Eu tinha certeza que a nossa igreja ia crescer até 500 pessoas dentro de 6 meses. Hoje em dia, nossas igrejas crescem até 500 dentro de 6 meses. Né? Mas naquela época, nada disso aconteceu. Abri com muito pouco apoio, eu e mais algumas pessoas, no ginásio de um CIEP. A gente tinha equipamento bom, a gente tinha projetor com vídeo, na época de 2000, onde nenhuma igreja tinha isso, mas eu pensava que ia se inundar de gente. Chamei todos os meus amigos ricos e não vieram nenhum. E aí eu falei, botar gente, a gente vai botar. Então a gente distribuiu folhetos na saída de uma escola pública, de um CIEP, e aí vieram algumas mães solteiras, com muitas crianças. E aí eu pensei, o que eu fiz? Né? E aí a gente, aos trancos e barrancos, foi crescendo aquela igreja, mas não cresceu muito, foi muito difícil. Até que a gente, eu aprendi algumas coisas e nós começamos a implementar algumas coisas. Inclusive, eu vou falar sobre essas coisas no nosso Café de Pastores. Para quem é pastor, vou estar falando no Café de Pastores da ARC na terça, é isso? Terça-feira. Mas, graças a Deus, durante os últimos 5 a 6 anos, a nossa igreja começou a fazer as coisas da maneira certa. Hoje, nós crescemos muito. Nos primeiros 15 anos, não conseguimos passar de 200, 250 pessoas. Semana passada, no relatório que eu recebi, a gente tinha uma média na semana passada de quase 5.400 pessoas que vieram nos nossos cultos naquela semana. Então, graças a Deus, Deus está fazendo coisas boas, grandes, e é muito mais divertido ser pastor de uma igreja maior do que ser pastor de uma igreja pequena. Todos vocês que são pastores de igrejas pequenas, Deus te abençoe, vale a pena, persevere e aprenda o que você puder aprender, mas vale a pena, mas é melhor quando a igreja é maior, pelo menos eu acho. Tá, e por quê? É porque eu tenho uma equipe, porque eu acho que um pastor, o grande erro a grande dificuldade de igrejas pequenas é que o pastor tem que pregar, ele tem que cantar, ele tem que fazer oferta, ele tem que depositar o dinheiro no banco, ele tem 1000 coisas administrativas que ele tem que fazer, tem 1000 coisas espirituais que tem que fazer, tem 1000 coisas de liderança que ele tem que fazer, e não existe uma pessoa que é boa em tudo isso. Então, quando a igreja cresce, você pode delegar, dar
áreas que pessoas são boas para elas atuarem nessas áreas. Então, minha força é liderança e fé. Minha força não é apacentar e cafuné, né? Oi, coitado de você. Eu não sou bom nisso. Mas a gente tem pessoas que são boas nisso. Então, agora, a gente pode cuidar muito melhor das pessoas na nossa igreja. Eu não sou boa administrativamente, então temos pessoas que são boas administrativamente. Então, a gente vai passando isso para as pessoas. Então, a chave de crescimento é de poder delegar e confiar coisas e não centralizar todas as tarefas. Então, eu não sou centralizador. Apesar de gostar de padronização, eu não gosto de centralização. Perfeito. Como foi receber essa revelação, esse direcionamento de 30 mil membros? Boa pergunta. Eu tenho alguém que me discipula. Eu tenho um profeta que me discipula, o nome dele é Hendrik Voster. Ele é da África do Sul e mora na Austrália. Tremendo homem de Deus. E eu falo com ele, às vezes eu falo toda semana, às vezes eu falo todo mês, e faz alguns meses que eu não converso com ele, mas ele profetizou isso sobre mim. E como toda palavra profética, você pode receber ou não, né? E eu recebi aquela palavra. E desde então, acho que a gente quase triplicou, né? Então, acho que nós estamos a caminho. Se a gente pegar a curva de crescimento que a gente está, eu quis ver qual a idade que eu vou estar, né? Então, pela curva que eu vou estar com quase 70 anos. Então, a gente vai ter que apressar isso aí, porque eu não quero esperar todo esse tempo. Com certeza. Né? Mas, então, foi assim, foi uma palavra profética sobre minha vida. Incrível. Trazendo um pouco da sua parte empresário, tem pessoas, né, que elas, quando têm um foco, elas podem chegar ao lugar do foco, elas podem chegar perto ou até passar desse foco. Edilan e Legacy estavam na sua mira ou foram coisas que aconteceram, foram surpresas boas ao longo do tempo? E como é gerenciar essas grandes empresas? São empresas médias, né? Mas, sim, a Edilan foi uma surpresa. Meu pastor tinha um material que ele queria que a gente publicasse, que é o material do Clique, que a gente ainda usa, e ele pediu para eu achar algum lugar para publicar. Eu falei com algumas editoras cristãs, e aí um deles falou assim: o que você tem é ouro, isso aí é ouro. Eu pensei, ouro? É ouro. Aí ele falou, o que eu faço? Ele falou, publica você mesmo, abre uma empresa, eu quero ser seu sócio. Mas que furada. Aquele material não era ouro, poucas pessoas queriam, a gente investia um monte de dinheiro, e eu tinha uma empresa com um material que não era ouro. Quer dizer, é um material muito bom para a gente, mas outras igrejas não queriam. Então, nós, naquela mesma época, eu fui numa conferência da Hillsong, lá na Austrália, e um dos preleitores lá era John Bevere. E eu fui para ele, conversei com ele, e ele falou, você está no Brasil, você tem editora? Eu estou com problema lá no Brasil com a minha editora, eu quero tirar tudo daquela editora, posso passar para você? Aí eu falei, pode, né? E ali, isso aí virou ouro, né? Então, aí eu recebi 20 livros dele, e são livros que pessoas compram, que impactam muito a vida de pessoas. Então, isso foi bom, e desde então fui aumentando outros livros. Lá na Legacy, eu sempre gostei de educação, eu liderava uma escola nos Estados Unidos, quando eu trabalhava numa igreja lá. Vim aqui abrir uma escola na frente do Barra Shopping, chamado Rio International School. E aí eu tinha um amigo que estava sempre falando comigo, vamos abrir uma escola juntos, vamos abrir uma escola juntos. A gente comprou esse terreno aqui, que tinha muitos prédios,
Os prédios eram um centro de retiro cristão. Tentei alugar para outras igrejas, mas ia levar muito dinheiro de investimento para deixar os prédios bons. Então, ele me convenceu de abrir uma escola aqui. Nós abrimos uma escola aqui. Deu tão certo que abrimos uma escola no Recreio, deu tão certo que a gente abriu uma escola em Vila da Penha e em Jacarepaguá, deu tão certo que agora a gente tem 16 escolas, planos para abrir uma faculdade que está prestes a abrir agora, e também foi algo que não foi estrategicamente planejado, pelo menos não por mim. Eu acho que Deus estrategicamente planejou. Ele mostrou os caminhos e eu pulei para frente na direção que ele mostrou, né? Abraão não tinha estratégia de ir para uma outra terra, foi a estratégia de Deus, ele obedeceu. E eu acho que muitas vezes a gente tem que estar pronto para tomar um passo que Deus mostra. Eu falei que o meu dom principal é o dom de fé, e eu acho que isso combina com tomar esses passos assim. Então não foi estratégico, foi direcionamento de Deus, um passo de cada vez. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou me sentindo assim, num café com o pastor Felipe. E se eu pudesse, eu perguntaria muito mais, porque eu fiquei curiosa aí sobre algumas coisas, inclusive sobre empreendedorismo, né? Mas quero dizer para vocês que fecharemos com mais uma pergunta e vamos rapidamente para um bate-pronto. Nosso tempo aqui já está acabando. Digam, tá todo mundo amando, gente. Muito bom, né? Que tempo precioso. Pastor, eu quero fechar trazendo algo que eu acredito que é a curiosidade de muita gente. Como a ILAM chegou nesse formato de excelência, essa liturgia de culto? A gente não tem um dirigente de culto, como na maioria das demais denominações, e tudo funciona assim, cronometrado, sabe? Tudo milimetricamente organizado. Assim. É realmente muito fascinante, assim, todo esse método e essa qualidade que a gente tem aqui. Como é que o senhor chegou nesse modelo de culto? Excelente pergunta. Esse modelo de culto a gente veio desenvolvendo ao decorrer de alguns anos, né? Então, acrescentando coisas, acrescentando a bala, acrescentando modelos. Mas eu acho que é importante uma igreja ter algo que identifica a igreja deles, e o nosso modelo de culto nos identifica. Mas como instituir isso? Difícil, muita briga. Quando a igreja é pequena, é difícil você montar um direcionamento, porque você pensa, puxa, se eu brigar com fulaninho de tal, e ele não concordar, e eu brigar com ele vai embora, e eu tinha 98, aí eu vou ter 97. Aí você pensa assim, eu não quero brigar. Então, a igreja começou a crescer um pouco, e eu comecei a ter mais confiança, falar assim, não, tem que ser dessa maneira. E realmente muita gente saiu. Eu perdi pastores por causa do nosso modelo de culto. Perdi gente por causa do nosso modelo de culto. Mas ganhamos muito mais. Assim, para cada um que perdemos, ganhamos 300. Então, eu acho que é importante. Eu não era um pastor super confiante. Eu agora sou mais confiante. Quando a igreja era pequena, era difícil. Eu sabia o que eu queria, mas era difícil fazer acontecer, porque as pessoas nunca tinham visto. Eu via na minha mente, mas as pessoas não tinham visto. E para elas fazerem, eu tinha que falar, não, você fez errado, não, você fez errado, não, você fez errado. E a pessoa via, poxa, quem é você para ficar falando comigo dessa maneira? A gente é uma igrejinha pequena, eu vou lá para outra igreja. Aí perdi a gente. Sim. Então, é difícil, e isso é difícil, é você ter a capacidade de liderar pessoas para onde você sabe que tem que ir, sem perder elas. É difícil. Graças a Deus. Estando
assim, dentro da sua mente, né? É. E Não, tentando porque trazer as pessoas para esse pensamento. Um líder, um pastor, um empresário, se ele é um bom empresário, bom pastor, ele é visionário, ele tem a visão, ele sabe onde quer ir. Isso é a parte fácil. A parte difícil é fazer com que pessoas caminhem naquela direção. Isso é difícil. Isso é difícil na empresa, difícil na Legacy, difícil na Idlan, difícil na Ilan. É difícil. Ter a visão, mole, fácil. Difícil é fazer pessoas ir naquela direção e não desistir. Fala assim, tá legal por aqui. O pai de Abraão chegou na metade do caminho para Canaã, ele também ia para Canaã. Ele chegou na metade do caminho e ele habitou lá. Muita gente, muito pastor, muito empresário, muitas pessoas que são visionários, chegam na metade do caminho e desistem, né? Desistem de ir para frente porque eles sabem onde devem ir, mas eles ficam cansados de liderar pessoas para um lugar que as pessoas não querem ir. E fala assim, não, prefiro ter paz. Aí você vai ter paz e morrer num lugar onde Deus não chamou você, nem eles. Mas você é o visionário, você tem que levar eles. Eu não gostaria de encerrar essa conversa aqui. Mas quero fechar perguntando se o senhor está pronto. Porque quando eu estava ali, você perguntou, está pronta? Então agora eu estou devolvendo essa pergunta, porque agora a gente vai fazer um bate-pronto. Bate-pronto, tá? O que é isso? Então, eu vou dizer aqui umas palavras, umas pessoas. Não são muitas, mas são pessoas importantes para a sua vida. E eu gostaria que o senhor me respondesse com apenas uma palavra, a primeira palavra que vier à sua mente. Perigoso isso. Então, vamos lá. Suas ovelhas. Amo. Gente, somos nós. Vamos aqui ficar feliz? É. Pastor Alexandre, pastor executivo aí da nossa igreja. Martelo. Martelo. É a palavra que vem. É a Muito palavra que você bom. pediu. Martelo. Sua mãe, dona Joane. Evangelho. As boas notícias. Né? A minha mãe é fundamental para ligar o evangelho na minha vida. E quando você olha para ela e conversa com ela, não é só o evangelho clássico, é otimismo louco, boas notícias. Então, isso é minha mãe, é o evangelho, é boas notícias fluem. Nossa, que Por definição, né? Seu pai. Clareza. Eu recebo clareza quando eu falo com ele. Pode estar um monte de coisa confusa, mas converso com ele clareza. Renê. Eu acho poder. É uma mulher poderosa. Uou. Poder. Ela é uma mulher de oração, é uma profeta. E eu acho que o que vem à minha mente é poder. Estou olhando se ela está olhando para mim, mas Muito bom. Seus filhos. Flechas. E meus filhos estão em tudo quanto é lugar. 2 estão aqui na Irlanda, 2 estão em Dallas, em outra igreja. Mas todos eles são como flechas, né? Meus filhos quiseram voltar, 2 deles, eu não sei o que os outros 2 vão fazer ainda, mas eu sei que foram lançados e vão atingir um alvo incrível na vida deles. Eu vejo eles como flechas, eu tenho um investimento emocional na trajetória deles, amo isso. Zion. Zion é um evangelista. Vem cá! Vamos fechar com Zion. Gente, que noite incrível. Eu estou muito feliz de ter podido fazer parte desse momento. Quero chamar agora toda a família aqui. Vamos aproveitar que Zion já abriu as portas aí. Toda a família do pastor. Venham até aqui, por gentileza. Que não é só a pastora Renê, que é poderosa, né? A família toda. Pastor, eu que fica à vontade. Amém. Encerro minha participação aqui. Obrigada, gente. Amém. Queria te pedir para ficar de pé junto comigo. Antes da gente orar, eu queria, diante da igreja, né, demonstrar um pouco de gratidão.
a essa família. Eu lembro lá no segundo culto do cachorro morto. Foi o culto da onde a gente chegou, minha família chegou. E eu tenho aprendido muito com essa família. Eu tenho desenvolvido muito espiritualmente porque eu tenho recebido deles. E eu queria passar essa gratidão para vocês, porque se a gente está aqui hoje é porque muita gente dessa família deixou de viver alguns momentos de lazer, alguns momentos de prazer. A gente está em casa para poder, de alguma forma, doar tempo, doar paixão, doar o que eles tinham, recursos, para que hoje a gente chegasse aqui. E nós temos uma palavra profética, 30 mil, em breve a gente está chegando. Pastor, eu queria te dizer que eu estou debaixo de uma unção otimista da irmã Joane. Eu acho que vai ser um pouquinho antes do que o senhor ter 70 anos. Eu espero que sim. Eu declaro isso sobre a nossa vida. Estenda a sua mão para cá. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos em família. Ó Deus, hoje nós vemos uma família na nossa frente, que é uma família que é uma referência para a nossa vida e que nos fez viver essa extensão, que é a família espiritual. Deus, e o impacto que essa família natural causou aqui, mas essa família espiritual que tem sido construída nesses anos, ó Deus, é uma família eterna. E nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor deu força a eles, o Senhor deu sabedoria a eles, o Senhor deu, ó Deus, perseverança no momento em que de alguma forma nós queríamos desistir. Ó Deus, e nesse momento em gratidão nós te honramos, nós te glorificamos e declaramos, ó Deus, que o Senhor possa tocar, ó Deus, em cada detalhe da vida deles, ó Deus. O Senhor é um Deus poderoso que diz que não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, família, que não vai receber ainda nessa vida algo poderoso. Nós declaramos sobre a vida deles, ó Deus. O Senhor sabe que ainda existem sonhos, que ainda existem planos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor surpreenda essa família, Deus. Em todos os aspectos, surpreenda essa família. E por meio da honra que nós expressamos nessa noite, nós possamos viver debaixo, ó Deus, de uma multiplicação. Ó Deus, por meio de uma honra louca que nós estamos prestando nos últimos anos, e nós vamos prestar a todo momento a essa família. Ó Deus, que nós possamos viver, ó Deus, uma unção do moço. Assim como Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Ó Deus, nós vamos ver essa família levantando uma igreja de 30 mil, mas aqui, ó Deus, pessoas indo para as nações. Sim, Deus. Esse é o nosso nome, esse é o nosso chamado. E nós te agradecemos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.